No coração do Nordeste brasileiro, uma transformação silenciosa está mudando a vida de milhares de famílias. Em meio a desafios históricos como a desigualdade social e o déficit habitacional, alguns municípios estão oferecendo algo que, para muitos, parecia impossível: a oportunidade de conquistar a casa própria sem custo. Em 2026, programas habitacionais estão abrindo portas para famílias de baixa renda, oferecendo moradias totalmente subsidiadas ou com apoio quase integral do governo. Para quem viveu anos pagando aluguel, morando de favor ou enfrentando condições precárias, essas iniciativas representam mais do que um imóvel, representam dignidade, segurança e um novo começo. Mas afinal, quais são esses municípios? Onde essas casas estão sendo entregues? E quem realmente pode ter acesso a esse benefício? Neste vídeo, você vai conhecer 7 municípios do Nordeste brasileiro que estão oferecendo casas através de programas habitacionais em 2026, e entender como essas oportunidades estão mudando vidas. Antes de continuar, já se inscreva no canal e ative o sino das notificações, porque aqui você encontra informações reais e atualizadas sobre benefícios, programas sociais e oportunidades que podem transformar o seu futuro. Maceió, Alagoas. Em Maceió, o avanço dos programas habitacionais em 2026 está diretamente ligado à ampliação das contratações do programa Minha Casa, Minha Vida, que passou a priorizar famílias com renda mensal de até R$ 2.640, enquadradas na faixa 1, onde o subsídio pode chegar a 100% do valor do imóvel. O custo médio das unidades habitacionais entregues na capital alagoana varia entre R$ 130 mil e R$ 160 mil por residência, sendo que esse valor é coberto integralmente ou quase totalmente com recursos federais e complementos estaduais, eliminando a necessidade de financiamento tradicional para os beneficiários. Em muitos casos, as famílias assumem apenas uma taxa simbólica mensal ou ficam totalmente isentas de pagamento, principalmente quando já estão registradas no Cadastro Único e vivem em situação de vulnerabilidade comprovada, o que torna o acesso à moradia uma política pública concreta e financeiramente viável. Os novos conjuntos habitacionais estão sendo construídos principalmente em áreas com infraestrutura urbana já existente ou em expansão, o que inclui acesso a transporte público, escolas, unidades de saúde e serviços essenciais, reduzindo custos futuros para as famílias e facilitando sua integração à economia local. Além do investimento direto na construção, que pode ultrapassar R$ 200 milhões considerando vários empreendimentos simultâneos, há também impacto indireto na geração de empregos na construção civil, movimentação do comércio e valorização urbana de regiões antes subutilizadas. O modelo adotado busca não apenas entregar a moradia, mas também garantir que essas famílias tenham condições reais de manter estabilidade financeira após receber o imóvel, reduzindo o risco de retorno à situação de insegurança habitacional. Outro fator relevante em Maceió é a priorização de famílias que viviam em áreas classificadas como de risco geológico ou ambiental, especialmente regiões afetadas por instabilidade do solo, onde o reassentamento se tornou uma necessidade urgente e planejada. Nesses casos, o valor total do imóvel é integralmente absorvido pelo poder público como parte de programas de realocação, permitindo que famílias que antes viviam em residências improvisadas ou ameaçadas tenham acesso a unidades novas, com estrutura regularizada e documentação formal. Isso representa uma mudança estrutural importante, pois essas famílias passam a ter um patrimônio registrado em seu nome, algo que pode representar um ativo avaliado em mais de R$ 140 mil, alterando sua posição econômica e permitindo maior acesso a crédito, estabilidade e segurança jurídica ao longo dos anos. Fortaleza, Ceará. Fortaleza vem executando um dos maiores programas habitacionais urbanos do Nordeste, com investimentos que ultrapassam R$ 170 milhões destinados à construção de novos conjuntos residenciais voltados para famílias com renda mensal entre R$ 1.320 e R$ 2.640, faixa considerada prioritária para subsídio integral. O valor médio de cada unidade habitacional construída na capital cearense varia entre R$ 140 mil e R$ 180 mil, dependendo da localização e da infraestrutura incluída, como saneamento, pavimentação e acesso a transporte. Para os beneficiários enquadrados nos critérios sociais, o custo é absorvido quase totalmente pelo programa habitacional, sem necessidade de entrada financeira ou financiamento bancário tradicional.
o que elimina uma das principais barreiras de acesso à moradia formal no país. Esses empreendimentos estão sendo desenvolvidos em regiões estratégicas da cidade, incluindo áreas com expansão urbana planejada, onde o custo do terreno é menor e a capacidade de construção em escala é maior, permitindo que centenas de unidades sejam entregues simultaneamente. O modelo adotado também inclui parcerias com o setor privado, que participa da construção com financiamento público garantido, reduzindo riscos financeiros e acelerando a entrega das moradias. Esse formato permite que o governo invista diretamente no subsídio habitacional enquanto empresas privadas executam as obras, criando um sistema que combina eficiência operacional com alcance social, beneficiando diretamente milhares de famílias que não teriam acesso ao mercado imobiliário convencional. Outro aspecto importante é que a entrega dessas moradias reduz significativamente o comprometimento financeiro das famílias com aluguel, que em Fortaleza pode variar entre R$ 500 e R$ 900 mensais em regiões periféricas, valor que representa até 40% da renda de muitos trabalhadores. Ao eliminar esse custo, o programa permite que essas famílias redirecionem seus recursos para alimentação, educação e outras despesas essenciais, aumentando sua capacidade de estabilidade econômica no longo prazo. O imóvel recebido, avaliado em até R$ 180 mil, passa a representar um patrimônio formal, o que altera a realidade financeira dessas famílias e cria uma base mais sólida para seu desenvolvimento econômico ao longo dos anos, sem a necessidade de assumir dívidas imobiliárias tradicionais ou compromissos financeiros incompatíveis com sua renda. Recife, Pernambuco. Em Recife, a expansão dos programas habitacionais em 2026 está diretamente associada à retomada de investimentos públicos e federais que priorizam famílias com renda mensal de até R$ 2.640, enquadradas nas faixas com maior nível de subsídio. O valor médio das unidades habitacionais entregues na capital pernambucana varia entre R$ 140 mil e R$ 170 mil, dependendo da localização e da estrutura oferecida, incluindo saneamento básico, energia regularizada e acesso a transporte urbano. Para famílias classificadas na faixa 1, o subsídio pode cobrir até 95% ou 100% do valor do imóvel, eliminando a necessidade de financiamento convencional, o que permite que pessoas que antes estavam completamente fora do mercado imobiliário tenham acesso a um imóvel formal sem assumir dívidas de longo prazo incompatíveis com sua renda. Os empreendimentos estão sendo construídos principalmente em regiões metropolitanas e áreas com acesso consolidado à infraestrutura urbana, o que reduz custos adicionais futuros e facilita a integração dessas famílias ao mercado de trabalho. O investimento total em novos conjuntos habitacionais pode ultrapassar R$ 300 milhões quando considerados vários projetos simultâneos em andamento, incluindo recursos federais, estaduais e municipais. Esse volume de investimento também gera impacto econômico direto, principalmente no setor da construção civil, que emprega centenas de trabalhadores durante a execução dos projetos, além de estimular atividades econômicas paralelas como o transporte, fornecimento de materiais e serviços locais, criando um efeito econômico que vai além da entrega das moradias. Outro fator determinante em Recife é a prioridade dada a famílias que viviam em áreas sujeitas a alagamentos, ocupações informais ou regiões com infraestrutura precária, onde o acesso a serviços públicos era limitado ou inexistente. Nessas situações, o poder público absorve integralmente o custo do imóvel como parte de programas de reassentamento urbano, permitindo que famílias que antes viviam em condições instáveis passem a residir em unidades regularizadas e com documentação formal. O imóvel recebido, frequentemente avaliado entre R$ 150 mil e R$ 170 mil, passa a representar um patrimônio concreto, que além de garantir estabilidade habitacional, também altera a condição financeira dessas famílias ao permitir acesso futuro a crédito formal e maior segurança jurídica sobre sua moradia. Salvador, Bahia. Salvador concentra um dos maiores volumes de investimentos habitacionais do Nordeste, com projetos que atendem principalmente famílias com renda mensal de até R$ 2.640 e que não possuem imóvel próprio registrado em seu nome. O custo médio das unidades habitacionais entregues na capital baiana varia entre R$ 150 mil e R$ 190 mil, valor que é amplamente subsidiado por programas habitacionais federais e estaduais, reduzindo drasticamente ou eliminando completamente a necessidade de pagamento por parte dos beneficiários.
Em muitos casos, o custo direto para a família é inexistente, especialmente quando ela se enquadra em critérios sociais prioritários, como residência em áreas de risco, baixa renda comprovada ou participação ativa em programas sociais do governo. Os novos conjuntos habitacionais estão sendo desenvolvidos em áreas com planejamento urbano estruturado, incluindo acesso a redes de água, energia elétrica, transporte público e serviços essenciais, evitando que as famílias sejam deslocadas para regiões isoladas sem infraestrutura adequada. O investimento total em novos empreendimentos pode ultrapassar R$ 400 milhões quando considerados diferentes projetos ativos simultaneamente, o que demonstra a escala do programa habitacional na capital baiana. Esse investimento também contribui para a economia local, gerando empregos diretos durante a construção e estimulando o desenvolvimento de novas áreas urbanas que passam a integrar formalmente a estrutura da cidade. Outro elemento relevante é que essas moradias representam uma transferência patrimonial significativa para famílias que, até então, não tinham acesso a ativos de alto valor econômico, já que o imóvel recebido pode ser avaliado em até R$ 190 mil no momento da entrega. Isso altera diretamente a condição financeira dessas famílias, pois além de eliminar despesas com aluguel, que em Salvador podem variar entre R$ 600 e R$ 1.000 mensais, também cria uma base patrimonial que pode ser utilizada futuramente como garantia financeira ou herança familiar. O impacto dessa política habitacional não se limita à entrega do imóvel em si, mas estabelece uma mudança estrutural na segurança econômica dessas famílias, permitindo maior previsibilidade financeira e redução da vulnerabilidade social ao longo dos anos. Teresina, Piauí. Teresina tem registrado um aumento consistente no número de unidades habitacionais destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 2.640, com foco especial em trabalhadores informais, beneficiários de programas sociais e famílias sem acesso ao crédito imobiliário tradicional. O valor médio das moradias entregues na capital piauiense varia entre R$ 130 mil e R$ 160 mil por unidade, com subsídios que podem cobrir praticamente todo o custo, dependendo da situação socioeconômica da família. Em muitos casos, os beneficiários não precisam pagar entrada nem assumir parcelas mensais significativas, o que elimina uma barreira financeira que normalmente impediria o acesso à casa própria, principalmente para famílias cuja renda é inferior a 2 salários mínimos. Os empreendimentos habitacionais estão sendo construídos principalmente em áreas com expansão urbana planejada, onde o custo do terreno é menor e a capacidade de construção em larga escala é maior, permitindo que centenas de unidades sejam entregues em um único projeto. O investimento total nesses empreendimentos pode ultrapassar R$ 150 milhões quando considerados vários conjuntos habitacionais em desenvolvimento simultâneo, incluindo recursos provenientes do governo federal e contrapartidas estaduais e municipais. Esse volume de investimento também impulsiona o setor da construção civil local, gerando empregos diretos e indiretos, além de estimular o crescimento econômico em regiões que anteriormente apresentavam baixa densidade urbana e pouca infraestrutura formal. Além do impacto direto na redução do déficit habitacional, essas moradias representam uma mudança significativa na estrutura financeira das famílias beneficiadas, especialmente quando considerado que o custo médio do aluguel em Teresina varia entre R$ 400 e R$ 700 mensais, valor que compromete uma parcela relevante da renda familiar ao longo do tempo. Ao receber um imóvel avaliado em até R$ 160 mil sem a necessidade de financiamento tradicional, essas famílias passam a ter um patrimônio formal registrado em seu nome, o que oferece maior estabilidade financeira, segurança jurídica e possibilidade futura de acesso a crédito formal, algo que seria praticamente inacessível sem esse tipo de intervenção habitacional subsidiada. São Luís, Maranhão. São Luís tem ampliado significativamente sua capacidade de entrega de moradias populares, com foco em famílias que vivem em áreas de ocupação irregular ou que não possuem acesso a financiamento imobiliário. O valor médio das unidades habitacionais na capital maranhense varia entre R$ 140 mil e R$ 170 mil, dependendo da localização e da infraestrutura incluída, com subsídios que podem cobrir integralmente o valor do imóvel para famílias enquadradas nos critérios sociais mais restritivos. Esse modelo elimina a necessidade de financiamento bancário, permitindo que famílias com renda mensal limitada tenham acesso direto à propriedade formal, sem assumir dívidas que comprometeriam sua estabilidade financeira no longo prazo.
Os novos conjuntos habitacionais estão sendo desenvolvidos em regiões com acesso progressivo à infraestrutura urbana, incluindo redes de energia elétrica, abastecimento de água, transporte público e serviços essenciais, garantindo que as moradias não sejam apenas unidades isoladas, mas parte de um planejamento urbano funcional. O investimento total em projetos habitacionais pode ultrapassar R$ 200 milhões quando considerados vários empreendimentos simultâneos, o que representa uma intervenção significativa na estrutura urbana da cidade. Esse tipo de investimento também contribui para a formalização de áreas urbanas e redução de ocupações informais, permitindo maior controle urbano e ampliação do acesso a serviços públicos básicos. A transferência dessas moradias para famílias de baixa renda representa uma mudança concreta na sua condição econômica, especialmente considerando que o aluguel médio em São Luís pode variar entre R$ 500 e R$ 800 mensais, valor que ao longo de 10 anos pode ultrapassar R$ 60 mil pagos sem geração de patrimônio próprio. Ao receber um imóvel avaliado em até R$ 170 mil com subsídio quase integral, essas famílias deixam de comprometer parte significativa de sua renda com aluguel e passam a ter um ativo formal, o que melhora sua estabilidade econômica e reduz sua exposição a riscos como despejo, aumento de aluguel ou deslocamento forçado. João Pessoa, Paraíba. João Pessoa tem ampliado seus programas habitacionais com foco em famílias que vivem em situação de vulnerabilidade econômica, oferecendo unidades habitacionais avaliadas entre R$ 150 mil e R$ 180 mil, com subsídios que podem cobrir quase todo o valor do imóvel. Esses subsídios são direcionados principalmente a famílias com renda mensal inferior a R$ 2.640, que não possuem imóvel próprio e estão registradas em programas sociais oficiais. Esse modelo permite que pessoas que não teriam acesso ao sistema bancário tradicional consigam adquirir um imóvel sem a necessidade de entrada financeira ou financiamento de longo prazo, reduzindo drasticamente o custo real de acesso à moradia formal. Os empreendimentos estão sendo desenvolvidos em áreas com acesso consolidado à infraestrutura urbana, incluindo pavimentação, transporte público, redes de saneamento e serviços essenciais, garantindo que essas moradias estejam integradas ao funcionamento econômico da cidade. O investimento total em novos projetos habitacionais pode ultrapassar R$ 180 milhões, considerando recursos federais e estaduais destinados à expansão da habitação social na capital paraibana. Esse tipo de investimento também contribui para o crescimento ordenado da cidade e para a redução do número de famílias vivendo em áreas informais ou sem acesso a serviços públicos básicos. O impacto financeiro para as famílias beneficiadas é significativo, principalmente quando considerado que o aluguel médio em João Pessoa pode variar entre R$ 600 e R$ 900 mensais, valor que representa um comprometimento elevado da renda familiar ao longo dos anos. Ao receber um imóvel avaliado em até R$ 180 mil sem assumir financiamento tradicional, essas famílias passam a ter um patrimônio formal que altera sua posição econômica, permitindo maior estabilidade financeira e previsibilidade no longo prazo. Esse tipo de política habitacional não apenas reduz o déficit de moradia, mas também transfere ativos reais para famílias que historicamente não tiveram acesso a esse nível de segurança patrimonial. O avanço dos programas habitacionais em diversos municípios do Nordeste em 2026 mostra como políticas públicas estruturadas podem alterar diretamente a realidade financeira de milhares de famílias que antes não tinham acesso à moradia formal. Com imóveis avaliados entre R$ 130 mil e R$ 190 mil sendo entregues com subsídios integrais ou quase integrais, essas iniciativas representam uma transferência patrimonial significativa e contribuem para reduzir o déficit habitacional em uma das regiões com maior demanda do país. Se você quer continuar acompanhando informações atualizadas sobre programas habitacionais, benefícios sociais e oportunidades reais disponíveis no Brasil, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.